Eu vou falar de outro assunto que o Enem adora. Adora, Jéssica. Sabe o que que é? Não. Parece bobo, mas não é, Jéssica. Parece que é. Parece bobo, mas não é. Tá. Cai muito. Sabe o que que é? A transição rural-urbana. Não parece bom pra mim, não. Cai muito, Jéssica. São muitos assuntos no meio. Obviamente a gente não vai conseguir falar de todos, mas são muitos assuntos. Eu já vou começar te dando uma dica muito forte. Muito forte. Sabe qual é a dica, Jéssica? Muito forte que eu vou dar? O conceito de urbanização é importante para a prova. Muito importante para a prova. E uma coisa que me preocupa quando as pessoas vão estudar, me preocupa muito, é que o conceito de urbanização, e aqui tem mais um tema muito quente para o Enem, o conceito de urbanização, ele é muito confundido. Muito. Sabe o que as pessoas acham que urbanização é, Jéssica? Um processo em que as cidades estão crescendo. Isso é o mais natural. Ué, mas não é isso? Urbanização não é quando o país está criando cidades? Não, não é. Quando eu tenho cidades crescendo, olha que coisa simples, não sei como é que as pessoas confundem. Sabe como é que eu chamo o crescimento de uma cidade, Jéssica? Crescimento. Não sei como é que pode confundir. Eu chamo de crescimento urbano, a expansão das cidades. Urbanização é um conceito de população. Urbanização é um processo, ela não acontece em um dia, ela acontece ao longo do tempo. É um processo. Eu confundia com urbanismo. Que não é, né? Não, não é. Urbanização. Eu já falei essa dúvida na época. Normal, muito perto. Urbanização é um processo em que a população das cidades cresce mais que a população do campo. Repara só, eu vou falar uma frase agora que muita gente não entenderia, ainda acharia a mesma coisa, e ainda ia achar que eu estava falando bobagem. Jéssica, um dos maiores problemas da urbanização é quando ela acontece sem crescimento urbano. Muita gente acha que é a mesma coisa. Urbanização é o crescimento da população. Caso Rio de Janeiro. No caso dos grandes centros do Brasil, são cidades que tiveram um grande aumento de quê? De população, mas não tiveram um crescimento físico. Não criaram moradia, não criaram energia, não criaram emprego, não criaram vaga em escola, não criaram saneamento básico para todo mundo. Aí também é urbanismo, né? Também aí entra a necessidade de fazer isso. Mas um dos grandes problemas é quando eu tenho um crescimento populacional sem crescimento físico, estrutural. Tá certo? E aí você fala assim, mas por que que você não faz esse pensamento? Por que que você não faz direito, né? Por que que você não cresce junto? Por que que a gente não resolve isso rápido? Aí eu vou te explicar. De forma até rápida e interessante. Porque não é fácil. Acredite, se fosse fácil, a gente teria feito. Não é fácil. Por que que não é fácil? Vou te explicar. Você sabe qual é o maior marco de urbanização no mundo? Urbanização, processo em que a população das cidades cresce mais que a do campo. Você sabe qual é o maior marco da urbanização no mundo? Você sabe o que é o processo que, quando acontece, o país urbaniza? Qual é o processo que ele pisou, a urbanização começa a acontecer? Sabe qual é? É o crescimento, ou revolução, ou expansão da indústria. Pessoal, Eles estão acertando aqui. Falaram indústria na hora que começou a perguntar. eles voam, Jéssica. É por isso que eu digo, e digo de coração, gente. Eu tô falando muito sinceramente. A gente acredita muito no sucesso de vocês. Por isso que a gente está aqui para fazer esse debate. A indústria. Por que a indústria? Vou te explicar. Toda vez que eu industrializo, eu loto a cidade de pessoas. Por quê? Porque a indústria é a primeira estrutura da história. A primeira da história a criar. Cuidado, muita gente só fala emprego. Não é emprego na cidade. Emprego já existia. Mas é emprego em larga escala na cidade. Gente, olha só. Antes eu tinha emprego, mas eram poucos. Antes eu tinha emprego, mas eram poucos. Agora não, agora eu tenho muito emprego. A indústria emprega muita gente. A indústria precisa de muita mão de obra. Então, toda vez que eu tenho a industrialização,
eu tenho uma grande gama de pessoas que vão sair do campo para a cidade. Muitas pessoas vão sair do campo para ir morar nas cidades. E aí eu vou ter o processo de urbanização, população na cidade crescendo mais que a do campo. E a indústria é a grande mola mestre desse movimento. É a indústria que faz esse movimento acontecer. Tá certo? É ela que vai chegar lá. Tá? Aí vem coisas do tipo. Beleza? Veio muita gente para cá. Como é que eu vou chamar esse grande movimento de saída do campo? E aqui a gente vai botando tópicos importantes para a prova, além da indústria. Essa grande saída do campo para a cidade, eu vou chamar de êxodo rural. Êxodo rural é como é que eu vou chamar essa grande saída de pessoas. Grande saída de pessoas do campo para a cidade. Ok? Gente, se urbanização é o processo em que a população da cidade cresce mais que a do campo, imagina quando a população está saindo do campo. Aí é óbvio que a população do campo está diminuindo enquanto a da cidade está aumentando. Filho, aí é deboche. Aí é deboche. Aí cresce muito. Cresce muito. Cresce muito. Mas, volta a minha pergunta. A cidade é capaz de absorver todo mundo? A cidade é capaz de absorver todo mundo que chegou aqui? A cidade consegue ter estrutura para todo mundo? Não consegue. Não consegue. Ela vai ter estrutura só para alguns. Ela vai ter estrutura só para alguns. E aí a gente chega a uma pergunta seríssima. Qual é a pergunta seríssima que eu vou te fazer? Se a cidade não tem estrutura para todo mundo, quem é que fica com a estrutura? Quem é que fica com a estrutura? Que boa pergunta, né? Gente, quem é que vai ficar com a estrutura? Quem? Aí eu te conto. A estrutura vai ficar, historicamente, com aqueles que tiverem mais dinheiro. Por que com aqueles que tiverem mais dinheiro? Vou te explicar. E eu vou te explicar através de um conceito importante. Qual conceito importante? O de segregação socioespacial. Outro ponto importante para a prova. Vê se eu fugi, Jéssica. Oi? Fugi? Fugi não? Não, tá bom. Ó, segregação socioespacial. O que é segregação socioespacial? Vamos lembrar que isso é um conceito muito importante? Segregar. O que é segregar? É dividir. Segregação é uma divisão. Como assim uma divisão? É uma divisão simples. Dividindo o quê? O espaço da cidade. Dividindo como? Pela classe social. Então eu pego o espaço da cidade e divido pelas classes sociais, criando áreas típicas de população rica, áreas típicas de população pobre. Como que eu faço isso? É muito simples. É muito simples. O que eu faço? Eu cobro caro pelas áreas valorizadas. Gente, se você pensar nisso, assim que eu começo a cobrar caro por uma área valorizada, eu segrego todo mundo que não tem dinheiro para morar ali. Uma pergunta para você: o que torna uma área valorizada? O que torna uma área valorizada? É ter o quê? Serviço? Bons restaurantes? Teatros? Às vezes uma praia, uma cachoeira, um rio, um clube? É ter transporte? É ter uma série de coisas? O que eu vou fazer? Eu vou pegar as melhores coisas da cidade. Então vamos botar aqui, vamos chamar de área mais estruturada? Vamos chamar assim? Área mais estruturada. Tá bom? A área que tem mais transporte, mais serviço, mais segurança, melhores escolas, melhores universidades, áreas mais estruturadas, e vou cobrar caro por elas. São áreas de alto valor. E essa área de alto valor, ela passa a ser ocupada por populações ricas. Passa a ser ocupada por populações ricas. Por quê?
Porque para ter acesso a isso tudo você tem que pagar. E se dinheiro é o que divide, quem tem dinheiro mora aqui, quem não tem dinheiro não mora. Aí uma coisa que o Enem adora, cobra várias vezes. Várias vezes. O que acontece com a população pobre, Jéssica? Ela não consegue morar ali. É muito caro. O que a população pobre é obrigada a fazer? Morar como? Distante, não é isso? Ela tem que ir para longe. Sabe como é que o Enem chama esse crescimento para as áreas distantes? Sabe como é que ele chama? E ele chama isso algumas vezes. Muita atenção, porque isso costuma cair. Ele vai chamar isso aqui de periferização. A gente estava falando de especulação imobiliária. Sim. E eles me pediram para parar a Hum. aula para agradecer muito a você, tipo, várias pessoas falando. Por quê? Porque a aula está sensacional e eles estão muito felizes que eles estão assistindo, que está ajudando eles demais. Vocês é que são incríveis. A verdade é essa. Tá bom? E se a gente puder ajudar mais, a gente vai ajudar mais. Lembra de mandar dúvida, procura a gente no Twitter do Descomplica. Manda recado pra gente, se você quiser mandar direto pra gente. Nós também temos nossas redes lá, a gente pode avisar de outras aulas que a gente vai fazer desse modelo. Se você quiser me achar lá, eu estou lá no Instagram como Hansen Oficial. Não é isso, Jéssica? Uhum. É porque eu não estou de bobeira, me perguntam, mas por que você bota oficial? Sabe por quê? Porque vai que um dia eu fico famoso, não é, Jéssica? Uhum. E aí surge um fake. Eu já tenho o oficial. Quem é precavido, né, Jéssica? Quem é precavido... a vida não pega de bobeira. Ó, muito obrigado, gente. De verdade, vocês são incríveis e isso de verdade nos emociona. Então não vamos parar não, vamos falar mais coisas ainda. A população que não consegue morar nas áreas mais estruturadas, mais caras, vão morar onde? Nas periferias. Então eu vou ter a periferização ocupada, tá bom? Por população de menor renda. Ok? População de menor renda. Aí eu te faço uma pergunta. Acabou a cidade? Ela é assim que funciona? E as pessoas que estão chegando novas, vão fazer o quê? Vão ter que morar em novos lugares, não é isso? E aí é que começa esse jogo. Eles são demais, Jéssica. Eles são muito gabaritantes. Ah, você já falou, agora é que entra. Filha. Porque olha só, fundei a cidade. As áreas centrais receberam todo tipo de ajuda, né, Jéssica? Ficaram áreas ricas, população nobre, clássica. População mais pobre foi jogada para as periferias, tá? E depois que a cidade cresce, ela cria novos espaços. E esses espaços vão ser bons ou ruins? Depende. Se for um lugar ruim, ele tende a ser mais barato. Se for um lugar bom, ele tende a ser caro novamente. É aí que entra uma coisa chamada especulação imobiliária. Eu começo a apostar quais são as áreas da cidade que vão crescer, quais são as áreas da cidade que vão expandir, e aí eu começo a criar ali estruturas que vão tentar atrair qual população, Jéssica? Eu quero vender para a população de menor renda ou mais rica? Eu quero vender para mais rica para ganhar muito dinheiro. E aí a gente vai criar uma estrutura típica dessa situação. São chamados condomínios fechados. Condomínios fechados. Como assim condomínios fechados, Hansen? Eu vou criar condomínios que dentro deles vai ter tudo, gente. Vai ter tudo dentro deles. O que é um condomínio que tem seu próprio clube, piscinas lindas, seu próprio campo, vai ter muitas vezes seu próprio transporte, seu próprio ônibus, vai ter sua própria lojinha, sua própria padaria, vai ter sua própria tudo. E as pessoas passam a conviver só com as pessoas de mesma renda. Você está dentro de um condomínio, mas na verdade você está excluído da sociedade. Tem uma música que eu acho que vocês conhecem, que é uma música... Essa semana eu estava pensando que dá para fazer uma aula só com umas 4 músicas do Rapa. Eu ficaria 1 hora falando sem medo, sem ficar chato, com conteúdo pra caramba, pegando umas 4 músicas do Rapa. E tem uma que fala sobre esses condomínios fechados, uma música muito famosa do Rapa, né? Chamada Minha Alma. Não conhece, Jéssica? Claro, adoro. Não é isso? Presta atenção na letra. Olha o que ele fala. As grades do condomínio são para trazer proteção.
mas também trazem abrigo se é você que está nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. E ele repete, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Como assim? Essa paz não existe. Essa paz não existe. Tá tudo pegando fogo. Eu só tenho uma sensação de paz porque eu estou dentro de um lugar. Só que estar dentro de um lugar é estar preso. O ideal não é você estar num lugar fechado e bom. O ideal é a cidade estar recuperada. O ideal é a violência não existir na rua, não dentro do seu condomínio. Tá certo? Então, quando ele fala que as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem abrigo, se é você que está nessa prisão, ele foi bem claro, filho. Ah, você que está todo protegido. Gente, olha só. Você está protegido dentro da grade. Quem está dentro da grade está o quê? Está preso. Está preso. E aí ele fala, eu vou procurar novas drogas de aluguel, porque é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Eu não quero seguir admitindo isso. Tá certo? E aí, filho, e quando ele fala ainda que a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. O Yuka humilhava. Hã? O Yuka humilhava nas letras. Não, o Marcelo Yuca é um grande escritor, um grande letrista, um grande artista, né? Ó, eu acho que vai ficar feliz aqui, entendeu? Eles estão falando que dá pra linkar, a Jéssica tá falando que dá pra linkar essa parte da aula com a parte anterior. Com a parte dessa coisa da urbanização, de tudo isso que tá falando, Sim. da segregação social, com a coisa da globalização, de quem vai ter acesso às redes, E não, quem né? vai estar inserido e quem vai estar fora. E como você pode linkar isso com essa coisa da cidade. Isso é muito forte, né? Porque assim como as tecnologias... Que ótima visão da Jéssica, né? Assim como as tecnologias só existem para aqueles que podem tê-la, as coisas da cidade só existem para quem também pode pagar por elas, né? Isso é muito legal. Às vezes, quando você cria uma sensação fechada, você tem uma falsa realidade de que os problemas estão resolvidos. Né? Porque você está num lugar que não tem violência, você está num lugar que está todo mundo bem, mas às vezes você não se choca com a realidade. Tá? Uma vez eu tive a bela oportunidade, não sei se tem alguém aí do Ceará, eu tive uma bela oportunidade de fazer um tour pelo Ceará. Eu fui trabalhar, o Descomplica eu fui com outros professores daqui, com o Rafael Cunha, com o Oda. A gente teve a grande oportunidade de trabalhar junto com a Secretaria de Educação do Ceará. E a gente visitou vários lugares do Ceará para ver como era a educação no Ceará, que, por sinal, é um dos estados que mais se destaca. Jéssica, eu desci em Fortaleza, né? Fortaleza é uma coisa sensacional. A praia, hotéis, restaurantes, pessoas, agitação. É lindo. Embora seja uma cidade cada vez mais violenta. É lindo. Gente, você pega o carro e começa a andar em volta, e eu acho que isso se aplica a qualquer cidade do Brasil, não sei de onde você está falando, mas fatalmente tem algum lado da cidade que você anda e que é um outro mundo. Quando você começa a chocar essa realidade, você começa a entender claramente o que é a segregação socioespacial. Tem uma parte da cidade que é mais bonita, que é boa, que é segura, que tem serviço, e tem uma parte da cidade que muitas vezes a pessoa convive com violência, que às vezes a pessoa convive com falta de saneamento, e falta de saneamento traz doença, e está numa área da cidade que não tem muito trabalho, que não tem muita saúde, e aí muitas vezes a gente pode estar falando realmente de pessoas que estão morrendo porque elas estão distantes. E isso é muito forte, tá ok? Uma questão que o Enem cobrou muito bem bolada, é que ele deu esse exemplo aqui, Jéssica. E sabe o que ele perguntou? Qual é a consequência para os transportes? Boa questão, né? Porque convenhamos, onde é que eu vou ter mais emprego? Nas áreas mais estruturadas. O emprego está aqui. O emprego não está lá na periferia, o emprego está aqui. Só que boa parte dos trabalhadores vem de onde? Da periferia. E periferia é aquela área mais segregada, mais distante. Sabe o que acontece? Isso aqui, ó. Olha a questão do Enem. Eu tenho que sair da periferia, vir trabalhar. Horas de trânsito. Voltei. Mais horas de trânsito. Voltei no dia seguinte. Horas de trânsito. Voltei no dia seguinte. Horas de trânsito. Filhos. Presta atenção. Resposta do Enem.
Aumento do deslocamento diário. Não é uma coisa que você pensa tanto, mas se eu tenho uma cidade que empurra boa parte da população para longe, eu estou aumentando o tempo de deslocamento, sim. Eu estou fazendo com que as pessoas andem mais de um lado para o outro. Andem mais de um lado para o outro. Andem mais de um lado para o outro. E isso aumenta. Assim, uma coisa que eu defendo muito, e eu faço isso de coração, eu não gosto de fazer nada que eu não acredite. Eu estava conversando com um aluno, Jéssica, isso é muito emocionante, tá? Muito emocionante. Ele abriu um restaurante perto da minha casa. Ele abriu uma hamburgueria. Hamburgueria tá na moda, né? Tá. Uma hamburgueria temática, Jéssica, do Star Wars, sabe qual é? Irada, vários sanduíches muito maneiros. Jéssica, ele era aluno do Descomplica. Você sabe qual era a realidade dele, Jéssica? Me deixou realmente emocionado. Eu estava com meu filho, ele conheceu meu filho, foi muito emocionante. Ele foi aluno do Descomplica e ele trabalhava no campo de soja, Jéssica. Ele trabalhava no campo de soja, de 7 da manhã às 4 da tarde, chegava em casa, tomava banho e assistia o Descomplica. E assistindo o Descomplica, ele passou no Enem para uma universidade aqui do Rio de Janeiro. Ele é engenheiro de alimento agora e ele abriu uma hamburgueria. Hoje ele é dono de um restaurante. Ele era cortador de cana, depois foi trabalhar na soja. Hoje ele é dono de um restaurante. Gente, isso é muito doido, assim. Isso é dar muita oportunidade. Por quê? Porque, entre outras coisas, você assiste de casa. Você não tem que se deslocar, você não está na rua, você está seguro. Você também não precisa ficar andando, gastando dinheiro com passagem. Para quem não tem, gente, isso faz muita diferença. Então a questão do transporte é muito grave. E o Enem cobrou isso. Para a população mais pobre, isso é um problema. O tempo de deslocamento, o tempo do trânsito e o fato de ter que ir e voltar para áreas tão distantes. Como é que a gente está até aqui, Jéssica? Tudo perfeito. Você vai dar o print agora? Eu vou dar o print, pode dar o print. Foi. Porque eu quero falar de mais uma coisa que o Enem cobra muito e que está ligada a essa relação. Tá bom. Posso falar? Pode. O que é êxodo rural, gente? Grande saída de pessoas do campo para a cidade. Isso é êxodo rural, tá certo? Êxodo rural, grande saída de pessoas do campo para a cidade. Qual foi o motivo do êxodo rural que eu te dei? Criação da indústria. Por que a indústria gerou êxodo rural? Porque ela cria emprego na cidade. Criando emprego na cidade, as pessoas veem uma oportunidade de sair do campo e vir para a cidade. Isso é legal? É. Isso é muito legal. Você sabe por que é muito legal? Não é porque a pessoa vem para a cidade. Criar emprego é muito legal, mas tem uma coisa que é melhor que isso. Sabe o que é? É que veio da escolha das pessoas. As pessoas olharam e falaram o seguinte: agora eu tenho uma chance de viver na cidade. Agora eu posso ir por causa do emprego. Ela não foi obrigada a vir. Não foi obrigada a vir. Ela, na verdade, veio porque ela estava atrás de uma oportunidade. Mas o campo brasileiro tem três situações que forçam o êxodo rural. E a partir daí é um êxodo rural muito nocivo. Por quê? Porque não é um êxodo rural de pessoas que estão vindo atrás do emprego. É um êxodo rural de pessoas que foram expulsas do campo. E elas não vêm como uma população rica, elas vêm como uma população pobre. Então, na verdade, o êxodo rural atual, que não é aquele cara que veio atrás do emprego, aquele cara que muitas vezes foi expulso, ele vem aumentar a segregação, porque ele chega como uma população pobre, vai ocupar as periferias e vai continuar tendo dificuldade de ter acesso às coisas. Tá certo? Esse êxodo rural é muito forte. Quais são essas três coisas que vêm incentivando o êxodo rural? Gente, eu vou apagar esse primeiro quadro, tá ok? Vou apagar esse primeiro quadro, tá? Vamos lá. Ó, quais são essas três condições do campo que vem expulsando as pessoas? Quais são essas três? As três caem, tá, gente? Por isso que eu peço bastante atenção, porque as três vão aparecer na prova fatalmente. Primeira delas, concentração fundiária. O que é concentração fundiária mesmo, gente? É concentração de terras. Como assim? Vou te explicar. O Brasil, ele é um país gigantesco. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É o quinto maior país do mundo. E o Brasil, ele é o país que tem a maior quantidade de terras guardadas do planeta. Nenhum país tem tanta terra quanto o Brasil sobrando. É importante falar isso. Sobrando. Tá? Tem terra para a gente continuar plantando. Tem muita terra no Brasil. A gente chama isso de terras agricultáveis. Terras que estão sobrando. O Brasil tem muitas. Tá? Muitas. Só que, não basta ter a terra. Tem que ter terra, tem que comprar semente,
tem que comprar água de irrigação, tem que pagar o transporte, que é muito caro no Brasil, tem que pagar imposto, que é muito caro no Brasil, tem que pagar um monte de coisa que é muito cara no Brasil. Resultado, os pequenos agricultores não conseguem pagar muitas vezes a terra, muito menos todas essas coisas. Então, o que está acontecendo? As pessoas que têm mais dinheiro, elas estão, na verdade, englobando cada vez mais e mais terras. O Brasil chegou a uma situação que ele tinha 46% das terras na mão de 1% da população. Imagina metade do Brasil, que é o quinto maior país do mundo, na mão de 1% da sua população. Então, são terras muito concentradas. O cara do campo que não consegue terra, não consegue trabalhar, o que ele faz? Ele vem para a cidade. Não é porque ele queria. O que ele quer? Se você chama ele e fala assim, o que você quer? Ele vai falar, eu quero terra. Eu quero ter uma ajuda para poder começar a produzir. Eu quero ter uma ajuda aí, ó, para poder, ter um transporte para vender minhas coisas. Mas não. Então a concentração fundiária expulsa muitas pessoas do campo. Outra coisa que vai expulsar muita gente do campo, gente, e isso é muito importante, foi a modernização do campo. E aí um termo para você levar para o Enem. Como é que eu chamo a modernização do campo no Brasil? Revolução Verde. Revolução Verde é o processo de modernização do campo. Aí você fala assim, ué, a modernização do campo expulsou as pessoas? Mas as pessoas não queriam ficar no campo? Ainda mais agora moderno? Não é mais legal ficar no campo moderno? Por que ele expulsou as pessoas? Porque a modernização do campo brasileiro, ela veio acompanhada de uma coisa chamada de mecanização. Só no Brasil? Na verdade, não, né? Ótima pergunta, Jéssica. A mecanização, ela gera desemprego no campo em qualquer lugar do mundo. Aí você fala assim, então o que você está falando? Que a gente não deveria mecanizar? É isso? Você está falando o quê? Que a gente não deveria ter máquinas no campo? Claro que não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, se eu tenho um projeto de mecanizar, eu tenho que qualificar pessoas. Eu tenho que ensinar as pessoas a mexer nas máquinas. Queridos, olha só, eu vou dar uma oportunidade para vocês. A partir de hoje, nós temos inscrição para um curso técnico de agronomia, um técnico de utilização de máquinas. Vocês têm 2 anos para estudar. Tá bom? Porque daqui a pouco vão chegar máquinas, insumos agrícolas, insumos químicos, remédios, e vocês precisam estar prontos para usar. Quem não tiver estudado, não vai conseguir trabalhar. Então, quando você qualifica a mão de obra local e chega essa mecanização, as mesmas pessoas que estavam ali começam a trabalhar. Agora, quando você simplesmente traz a máquina sem nenhum preparo, você é obrigado a contratar pessoas de fora, que vão para lá receber bem, e a população local passa a não conseguir mais trabalhar. E acontece o quê? Ela é expulsa para a cidade. De novo o êxodo rural. De novo o aumento do problema da segregação. Só isso? Não. Tem mais uma coisa. Qual é? O campo, infelizmente, tá? Tem muita violência. Muita violência. Gente, isso aí é uma coisa até bastante óbvia, né? Onde eu tenho violência, as pessoas não querem ficar. Onde é violento, as pessoas não querem ficar. E o Enem, ele já perguntou o seguinte, áreas de conflito rural no Brasil. Te deu um mapa. E aí mostrava ali que a região entre o Pará, Maranhão e Tocantins era a região do Brasil que mais tinha violência no campo. Pará, Maranhão e Tocantins. E aí ele pergunta para você o nome da área. Então você tinha que saber. O nome dessa área era Bico do Papagaio. A região do Bico do Papagaio, Pará, Maranhão e Tocantins. Era a área mais violenta do campo brasileiro, isso caiu. São áreas que expulsam pessoas para as cidades. Hoje, essa não é mais a área mais violenta. E o Enem ainda não cobrou essa nova área, por isso que a gente sempre aposta que ele pode cobrar. O nome da área mais violenta do campo do Brasil hoje se chama Mapitoba. Aí você fala assim, eu não vou gravar. Mapitoba? Não vou gravar. Claro que vai. Sabe por quê? Sabe o que é Mapitoba, Jéssica? Deve ser assim, uma área entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. O Mapitoba fica entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. A área de maior violência do campo brasileiro. Você quer ouvir uma ironia, Jéssica? É uma área de modernização do campo. A agricultura moderna está chegando, está expulsando as pessoas, está deixando tudo muito caro, o trabalhador não consegue mais fazer nada, ele é expulso, aumento da violência. Ao mesmo tempo, é uma área de modernização do campo e de violência.
Porque a gente tem que repensar esse modelo de modernização. Porque onde ele chega, ele está gerando desemprego, ele gera riqueza só de quem é rico. Então esse modelo está gerando muito conflito no campo brasileiro. De novo, não é para não modernizar. A gente precisa da agricultura, a gente precisa da soja para a nossa balança comercial. Mas é fazer isso de uma maneira um pouco mais pensada, humana e planejada. Tá certo? Poxa, querido, o diretor falou que vai me tirar do ar. É verdade, Jéssica? É verdade. Gente, tira o print aí. Tira o print aí. Foi. Queria falar que foi um prazer enorme, enorme estar com vocês hoje. Espero muito ter ajudado. Nós estamos fazendo aí diversas aulas essa semana. Continue acompanhando. Vão ter mais aulas para você aprender. Aulas com pessoas fantásticas para você aprender. Então, procure a gente. Use a hashtag 12HNerds, tá bom? Para a gente tirar as dúvidas que você tem. Procure as nossas redes sociais. Se quiser me procurar, eu vou ficar muito feliz. As pessoas que falaram comigo aí. Eu estou lá no Instagram, @HansenOficial. Um beijo para todos vocês. Jéssica, muito obrigado. Queridos, um mês do Enem, foco. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir um grande sucesso para todo mundo. Beijo, até a próxima. 12HNerds.